Glória a Deus, pessoal. Antes de começar a leitura aqui, fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra, Pai. Agradeço pela essa graça, por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa aqui, Senhor. Os nossos irmãos, os familiares, as pessoas que estão aqui, as pessoas que têm vindo também, Pai, para aqueles que ainda não entenderam a sua mensagem, mas que o Senhor possa impactar os corações, os que não vieram. Mas, Pai, que a gente saia dessa casa aqui entendendo, Pai, que o Senhor tem cumprido o propósito, o Senhor tem cumprido as suas promessas, o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Mesmo a gente não enxergando, mesmo a gente não vendo, sabemos que o Senhor tem agido, Pai. E é nos bastidores que o Senhor faz as coisas e é da forma que o Senhor deseja. Pai, eu peço a sua bênção, não sou nada, não sou ninguém aqui para trazer essa palavra, mas peço para que o teu Espírito ministre cada coração, cada pessoa aqui, Senhor. E cada um saia aqui cheio da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, entendendo qual é o motivo dessa mensagem, de que maneira essa mensagem pode impactar não somente a vida dela, mas a vida dos familiares, dos amigos, das pessoas ao redor, ou seja, um propósito daquilo da qual o Senhor vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade lá em Atos capítulo 9, peço para que os irmãos abram lá em Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 18. Atos capítulo 9, do 1 ao 18. A mensagem central dessa palavra aqui é quando Jesus te para no meio do caminho. Então, trazer um breve exemplo que aconteceu comigo esses dias também, antes de introduzir dentro da palavra. Existem situações e coisas nas nossas vidas que precisam ter um baque, né? Precisa ter algo para nos parar. E estava percorrendo o meu caminho normal, fazendo o meu trajeto, meu roteiro de trabalho, e nessa correria de final de ano e bater as suas metas, a gente não consegue raciocinar muito. Então, a gente tem que separar um momento muito específico para a gente ter as nossas tarefas cumpridas. E teve um momento do qual Deus falou que era para mim parar de qualquer jeito. E é tipo assim, escureceu o céu, eu preciso parar em algum lugar para me esconder. E foi naquele lugar ali onde Deus me trouxe coisas simples, coisas da qual eu tinha deixado desorganizado. Tipo, no mês que vem eu resolvo, essa situação aqui eu consigo resolver a qualquer momento. Era coisas que era para me resolver no final do ano passado, não consegui resolver e fui procrastinando. E o que isso tem a ver com a palavra? Eu quero aqui trazer essa leitura, mas peço para que os irmãos acompanhem e logo a gente já consegue entender o motivo desse breve testemunho que eu quero compartilhar com vocês depois. Atos capítulo 1, do 1 ao 20, na verdade. Até dar uma esticadinha aqui. Atos capítulo 9, do 1 ao 20. E aqui ele diz, tem uma breve mensagem que Paulo está dizendo, prezado Teófilo, porque quando Paulo traz você vê ali na Bíblia, traz uma grifagem ali, que essa mensagem é para tal pessoa, então, prezado Teófilo. Então, ele traz como se fosse uma carta. E aqui ele diz, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e nos ensinou. Então, aqui, esse é o começo da palavra, né? Lá em Atos capítulo 1. Já aqui no nosso entendimento, que a gente consegue compreender, é que dentro dessa palavra, Paulo ele consegue contextualizar tudo aquilo que ele precisa ser dito. Então, assim, toda vez que ele traz aqui uma conversação, essa introdução ela tem conexão com aquilo que está na palavra. Então, começa lá em Atos, capítulo 1 ao capítulo 28. Então, geralmente, essas conversas, ele vai trazendo muito bem grifado para que a gente possa interpretar de uma maneira clara. Então, aqui, vamos lá. Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo, que o nome dele antigamente era Saulo, né? Então, para a gente poder entender. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu para que a carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Então, com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto homens como mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz vinha do céu e brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Então ali na situação os homens entravam viajando com Saulo, ficavam parados sem poder dizer nada. Então eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram ele pela mão e levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu nem bebeu. Em Damasco,
morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá para a casa de Judas, na rua direita. Procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele estava orando e teve essa visão. Então nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre a fim de que ele pudesse ver de novo. Então Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele vem aqui em Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie meu nome aos não-judeus e aos reis do povo de Israel. Esse mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandava aqui, Jesus que você viu na estrada de Damasco. Então ele me mandou para que você veja de novo tudo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, as coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. E Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra, porque aqui a gente vê dois contextos, né? Saulo, ele não estava procurando Jesus. Ele estava fazendo algo, achando que ele estava fazendo para Deus. Então, esse tipo de perseguição, ele já não estava no contexto de evangelizar, não estava num contexto de ensinar, não. Ele já estava num contexto de perseguição e morte. Tudo aquilo que vai contra o Deus que ele cria, que ele achava que realmente era o Deus verdadeiro. Então, dentro desse contexto teológico, a gente pode entender um pouquinho por que Saulo ele praticava esses atos. A gente se pergunta, por que esse cara era tão mau? Por que ele praticava esse tipo de situação com pessoas a qual professava uma fé diferente da dele? É porque ele foi ensinado pelos fariseus. Então os fariseus, o professor dele era Gamaliel, um dos mestres da lei, um dos fariseus mais, como que eu posso dizer, mais super bem sucedidos da época, não somente financeiramente, mas no contexto de ensino. Então quando ele foi ensinado não somente por ele, mas dentro da religião judaica, a perseguição àqueles que seguiam Jesus era como se fosse uma promessa, era como se fosse um título para eles perseguir aqueles que iam contra o sistema religioso da época. Então, a gente vê aqui que há encontros com Deus que não pedem licença, não marcam hora, e a gente vê que muda tudo. Paulo, ele era um cara muito zeloso. Desde do contexto dele aqui, quando ele foi apresentado, quando apareceu as cartas de Paulo, logo no estudo bíblico a gente quer poder estar introduzindo as cartas de Paulo para que vocês possam entender um pouco mais especificamente como Paulo trabalhava, como ele enviava essas cartas, como as pessoas entendiam isso, mesmo sendo de outras culturas, até mesmo falando outras línguas. Então futuramente a gente quer trabalhar em cima disso para que a igreja possa ser abençoada dessa forma. E voltando aqui ao texto, a gente vê que Paulo, ele era uma pessoa realmente focada naquilo que ele precisava fazer. Mas o texto ele é muito bem claro ali quando ele é batizado. As escamas caem dos olhos, então ele tinha algo nos olhos que não faziam enxergar. Então, quando a gente vê aqui que Deus ele interrompe caminhos errados, Deus transforma os perseguidores em instrumentos. Então, Deus usa pessoas comuns para curar e confirmar os chamados. Então, quem é Ananias, né? Em qual contexto que a gente entende como Ananias? Ananias era uma pessoa comum, uma pessoa que estava ali para fazer aquilo que precisava ser feito. Ele era como se fosse realmente um obreiro, um membro daquela igreja primitiva que precisava fazer algo que Deus tinha mandado fazer. Então, não era nada fora daquele contexto, não era um super-homem que precisava fazer algo, não. Era algo muito bem claro, a vocação que Deus tinha mandado Ananias fazer: procure esse cara, batize-o e ele será curado. Cure-o e ele será batizado. Então, essa vocação foi muito clara, porque o texto aqui ele nos traz, né, que Saulo tinha essa convicção religiosa, autoridade religiosa e aprovação dos líderes da época. Então, ele tinha uma boa intenção
né? A gente vê no versículo 1 e o 2. Saulo respirando ainda ameaças de morte. Então a gente vê aqui que o zelo sem revelação produz não posso dizer, uma violência contra outras culturas. A gente não consegue enxergar aquele que pensa diferente da gente de uma maneira que traga aquela pessoa para mais perto de Deus. A gente vira rival e a gente não vira aquele que vai ser o porta-voz de Cristo. A gente não é aquela ponte que vai fazer ali, que vai ligar. Não que Deus precise disso, mas Deus adora usar os seus filhos, amém? Deus adora usar pessoas que estejam ali como realmente peças fundamentais para cumprir o chamado, cumprir o propósito, cumprir as situações da qual Ele realmente revelou para que acontecesse. Então, a convicção aqui que nem toda a convicção que ele tinha, no caso ali, vem de Deus. Ele tinha uma convicção muito bem detalhada, uma convicção da qual ele realmente acreditava que aquilo era o certo. Mas, na verdade, não era o certo, porque ele não tinha tido a revelação. Então, a gente pode entender a teologia de uma forma muito prática, de uma forma que a gente possa entender a Bíblia um pouco melhor do que o irmão, do que a irmã. Mas se essa teologia ela não faz parte do teu contexto de vida, que você possa apresentar Jesus de uma maneira clara, de uma maneira que seja amorosa e não de uma maneira que venha apenas confrontar. Porque, vamos ser bem sinceros, como que a gente consegue confrontar uma pessoa que não conhece aquilo que a gente vai apresentar? Não tem como. Você conhece, você detém um conhecimento sobre determinada área. Você vai apresentar essa área para essa pessoa, mas você não tem como confrontar aquela pessoa com aquilo que ela não conhece. Então você apresenta aquilo primeiramente. Então, uma das formas de evangelismo, né, que a gente precisa estar cada vez mais enfatizado diante disso, é que nos dias de hoje as pessoas têm curiosidade de conhecer o novo. As pessoas têm curiosidade de conhecer algo diferente, têm curiosidade de ter algumas experiências diferentes. E dentro da lógica, o ser humano gosta de algo novo, de novidades. Mas a novidade de Cristo é a salvação da alma, é a salvação de vidas, a salvação de pessoas, desígnios e cumprimento de propósitos. Então, como Paulo foi achado aqui pelo próprio Cristo, o próprio Jesus foi falar com ele. Não teve uma pessoa que foi ele revelar diretamente. Não que a gente não precise evangelizar, mas a gente precisa evangelizar, desesperadamente evangelizar. Mas Paulo foi um cara que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, da qual ele ficou cego. Então é aquela palavra ali da qual ele fala, Saulo, por que você me persegue? Jesus sabia por que ele perseguia, porque ele não conhecia ele. Mas essa pergunta foi confrontadora porque ele se apresentou, porque ele é a própria verdade. Jesus não tem como se esconder através de uma religião, porque ele é o Deus verdadeiro, amém? Então a gente compreende que quantas pessoas hoje estão conhecendo a Bíblia, conhece o contexto religioso, vive na igreja, defende a verdade, mas não conhece Cristo verdadeiramente. E era especificamente o que Paulo estava fazendo. Ele achava que conhecia Deus. Ele achava que detinha aquele conhecimento, que ele sabia o que ele estava fazendo e a perseguição. Tanto quando ele, no versículo anterior, ele foi cúmplice da morte de Estevão. Então Estevão ele foi o primeiro mártir do Novo Testamento. O primeiro mártir da qual um jovem se entregou realmente de corpo e alma para aquilo da qual Deus chamou ele para fazer. Ele era um diácono daquela igreja primitiva. Da hora pensar nisso, porque a forma que Estevão foi usado é para que realmente pessoas fossem alcançadas não pelo cargo dele, mas fossem alcançadas por aquilo que ele dizia e vivia. Então não era o cargo que ele tinha em si que salvava pessoas, mas era aquilo que estava dentro dele, que era o Espírito Santo. Então essa revelação ela vai acontecendo aos poucos. Então aqui já no versículo 3 e 5 a gente vê, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Não foi Saulo que encontrou Jesus, mas foi Jesus que encontrou Saulo. E a pergunta não foi, por que você persegue os meus discípulos? Foi, por que você me persegue? Então, quando a gente leva essa palavra, quando a gente leva o amor de Deus, quando a gente leva esse contexto verdadeiro da qual a gente realmente detém uma revelação, porque a palavra ela é muito clara, ela é muito específica, mas a interpretação ela é de uma forma muito clara da qual você persiste naquele texto. Então, você esmiuçar aquele texto não é algo difícil,
pegar textos aleatórios que têm conexões, mas você persistir naquela palavra e clamar: Jesus, revela-me a sua verdade. Porque ninguém aqui precisa ser teólogo para aprender sobre Jesus, amém? Mas a gente precisa ser realmente aquele que persiste pela verdade. Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero viver essa verdade. O que esse cara viu? O que esses caras aqui viram? Que eles largaram tudo para viver isso de corpo, alma e coração inteiro, uma vida por inteiro. Eles abriram mão de tudo que eles tinham para seguir esse homem. O que ele tinha, que eles precisaram, eles largaram tudo de uma vez e não pensaram duas vezes. Qual que é o brilho nos olhos de Jesus, que está lá em Apocalipse 22, os brilhos dos olhos de Jesus, da qual o mundo não pode nos oferecer. Essa esperança de uma alegria verdadeira, de uma salvação eterna, da qual esses caras encontraram, e a gente também encontrou, amém? Mas a nossa prática, ela precisa ser alimentada dia após dia. Então, não é algo que a gente precisa fazer forçado, mas a persistência, a disciplina, ela precisa ser contra a nossa vontade. Porque a carne, ela persiste contra o espírito contra a carne. Então, é um conflito diário que tem um contra o outro. Quando a gente não entende, e a gente dá muito lugar à carne, ao conforto, aquilo que muitas das vezes nos traz algo que fica fácil, simbólico, é porque tem algo errado. É porque precisamos de uma revelação, e essa revelação não vem de sonhos apenas, não vem apenas de uma oração que Deus mostrou, não, glória a Deus por tudo isso, mas a principal revelação que nós precisamos ter diariamente é a revelação de encontrar com Jesus todos os dias. Então, esses caras que pregavam Cristo, eles encontravam com o Senhor, mesmo não sentindo nada muitas das vezes. O milagre acontecia, as coisas que o Senhor prometeu acontecia, as profecias aconteceram, glória a Deus. Mas o que nos toca hoje, o que toca de verdade o nosso coração, quando a gente ouve isso, né, de uma maneira audível, no caso ali que a resposta diz: eu sou o Jesus, aquele que você tanto persegue. Então, a igreja era perseguida por causa de um homem, mas ele, como cabeça do corpo, ele simbolizava aquilo que eles estavam perseguindo, o que a religião estava perseguindo. Eu estou falando muito rápido, pessoal, tá de boa? Se estiver falando muito rápido, eu vou mais devagarzinho. E a aplicação que a gente deve ter é, às vezes Jesus nos derruba para nos humilhar, mas também nos derruba para nos trazer algo que é fundamental, o alinhamento. O que é esse alinhamento? É o que Saulo teve, achando que estava fazendo algo certo, achando que estava cumprindo com o propósito, com o sonho, com as situações, com algo que ele tinha como realmente desejo, mas eu não quero que essa religião seja implementada, eu não quero que esse Jesus seja lembrado, eu preciso fazer algo, e era isso que tinha na cabeça dele, ele achava que estava fazendo algo certo. Mas a cegueira que abre os olhos, lá no versículo 8 ou 9, abrindo os olhos, nada podia ver. Então, a gente vê aqui que Saulo está cego, dependente, em silêncio, e em um jejum. Então, são 4 tópicos que a gente olha aqui, que a gente precisa entender o porquê essas coisas aconteceram. Cego, porque a revelação veio de uma forma visível. Cego, porque Jesus se revelou de uma maneira da qual aquele homem precisa ser impactado, de uma maneira que ele caísse em si, em tudo que ele estava fazendo. A dependência. Depender de alguém é horrível. A gente está debilitado, a gente está muitas das vezes ali necessitado de que alguém nos auxilie para alguma coisa. Mas ele estava dependente de algo, alguém estava cuidando dele. Em silêncio. Ele ficou quieto nesse momento. E o questionamento aqui é: por que ele ficou em silêncio? Porque a revelação veio para ele. E essa revelação da qual Jesus trouxe uma pergunta da qual a gente fica se perguntando. Jesus, ele estava fazendo algo que achando que estava fazendo certo, mas Jesus diz para ele, por que você me persegue? Então essa pergunta ela tem um claro confronto direto, que poderiam falar: por que você está perseguindo esses caras? E por que você está perseguindo esses discípulos? Não, mas ele bateu no peito, Jesus é Deus, amém? Jesus chegou e falou: por que você está me perseguindo? Porque ele é o cabeça da igreja, ele é a cabeça central da igreja, e nós somos o corpo. Então essa pergunta, dentro desse contexto, fez também Paulo ficar em silêncio, Saulo no caso ali ainda, ficar em silêncio. E em jejum, jejum é a resposta. Jejum muitas das vezes nos traz uma resposta necessária para que possamos entender o porquê aquilo aconteceu. Se realmente
passou por todo esse processo para que Deus se revelasse, mas para que ele pudesse entender todo esse contexto, essa janela que se abriu para ele, essa visão que ele entendeu, e realmente Jesus o encontrou. Então, dentro dessa cena, eu creio que ele também, eu estou supondo aqui, não estou falando que está na Bíblia, mas supondo que ele também se assustou naquela hora. Então, esse susto deve ter também atormentado o coração dele de tal maneira que fez-o passar por todos esses tópicos aqui. Então, ele enxergava o mundo, mas não enxergava Deus. E agora não vê nada, mas começa a ver tudo. Então, quando ele começa a ver tudo, ele vê a verdade se cumprindo. Ele vê Jesus de uma maneira diferente da qual os fariseus falavam dele, os mestres da lei falavam dele. Ele vê Jesus de uma maneira muito mais pessoal. Então, essa experiência pessoal que trouxe para Saulo ali antes de usar alguém, Deus ele costuma quebrar esse orgulho. Então, quando nós temos a posse de algo, nós temos essa verdade, nós entendemos aquele contexto, e tem alguém que nos traz uma resposta diferente daquilo que a gente espera, há uma quebra de orgulho diante disso. E foi o que aconteceu com Saulo no caso ali ainda. Mas Paulo, e quando ele é confrontado com essa visão, com essa aparição, a quebra do orgulho teve ali uma aplicação na qual às vezes Deus nos faz parar, rever convicções, repensar atitudes e reconstruir o nosso coração. Então o coração de Saulo estava sendo reconstruído. Deus estava fazendo algo diferente no coração dele, porque o propósito era diferente dos discípulos. O que Paulo foi chamado para fazer não era o mesmo que os discípulos foram chamados para fazer. Cada pessoa tem uma função específica no corpo de Cristo, amém? Cada pessoa tem um chamado específico da qual Deus se coloca em primeiro lugar. Mas nós somos as ferramentas da qual nós seremos usados por Ele. Então, não vamos nos prender a olhar ao cargo, a olhar aquilo que precisamos fazer, as nossas responsabilidades. Não, nós entendemos o que Deus colocou nas nossas mãos. E quando Paulo teve essa revelação, ele sabia o que ele precisava fazer. E quando nós olhamos para as nossas coisas, e aí eu volto lá no começo lá que eu tinha comentado, o que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho nas minhas mãos? O que eu sou responsável a fazer? Eu não sou mais do que ninguém, eu não sou nada, mas eu tenho responsabilidades. Eu tenho algo a fazer, eu tenho um trabalho a fazer, e todos nós temos. Então, quando nós olhamos para isso, de que maneira eu estou contribuindo para o reino de Deus? De que maneira o Senhor colocou esse confronto na mente de Saulo e ele repensasse todas as suas convicções? Então, quando nós olhamos para esse contexto, olhamos que dentro da igreja nós temos as nossas funções, nossas responsabilidades, ou até mesmo aquilo que nós precisamos entender, contextualizar, reprogramar, olhar para aquilo que precisamos nos reorganizar, e que foi o que aconteceu comigo, anotar situação por situação, coisa por coisa, alinhar coisas da qual não vão procrastinar mais na minha vida. E não foi o que aconteceu com Paulo, mas muitas vezes é o que acontece com a gente. Quando Deus nos coloca ferramentas, é para que nós viemos a arar a terra mesmo, nós viemos a trabalhar para aquilo que precisa ser feito. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos cumprido com o propósito? Então a revelação veio até Paulo, mas ele fazia muitas coisas, mas achava que estava fazendo para Deus. E qual que é o momento de reflexão que precisamos ter aqui? Aqui Ananias, o discípulo que venceu o medo, e claramente aqui, né, a gente vê aqui, Ananias diz, eis-me aqui, mas ele diz, Senhor, esse homem é perigoso. Então ele ficou meio com o pé atrás, será que eu vou? Mas Deus, o que está acontecendo? Esse cara veio para cá com um propósito de destruir a igreja, de perseguir os irmãos, principalmente pode ter sido dele saber de alguma notícia de alguém mais próximo ainda, dele ter um medo de encontrar com esse cara e ser uma emboscada. Não sei, pode ter acontecido vários pensamentos na cabeça dele, mas ele foi obediente a Deus. E qual que é a nossa resposta nos nossos dias de hoje, daquilo que Deus pede para que nós façamos e não fazemos por medo? Não fazemos porque temos o pé atrás, porque a pessoa não é da mesma religião, não tem as mesmas convicções, a pessoa não é muito assim comigo, o que eu posso fazer? O cara não gosta dos caras que eu gosto e tal. Então, muitas das vezes é o que acontece ao nosso redor. Falta muita ousadia. Então, essa ousadia ela vem através do Espírito Santo.
A ousadia, ela vem com uma confirmação de Deus e, não, Deus, eu estou com o pé atrás, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu fazer. Então, a obediência, ela se enquadra nisso. Quantas leis a gente vê no mundo hoje sendo infligidas? Quantas situações, quantos mandamentos, coisas que acontecem no dia a dia a gente vê sendo infligidas? Todos os dias a gente vê acontecendo. Mas quando Deus nos pede algo, muitas vezes a gente até tem mais temor com as leis dos homens do que com aquilo que Deus nos pediu para fazer. E será que nosso coração está realmente alegre de servir a Deus? Será que o nosso coração está destemido e fala, não, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. E eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei que eu preciso obedecer a Deus. E Deus não está ali com um cajado te mandando, não, você tem que fazer, porque Deus não está, Ele não precisa do nosso favor, amém? É nós que precisamos do favor de Deus. É nós que precisamos da misericórdia do Senhor. Então, trazendo a fé, ela não é ausência do medo, mas a fé, ela é obedecer apesar do medo. E a obediência, ela é fundamental para a nossa caminhada de fé. A obediência, ela nos traz para um caminho, muitas das vezes, esse para mim um instrumento escolhido. Deus nos traz essa convicção, mas a ferramenta, nós somos a ferramenta. Nós somos aqueles que vão alcançar pessoas através não somente do testemunho, mas também da ousadia. Precisamos ser ousados. Precisamos ser ousados porque o mundo é ousado. O mundo não pensa duas vezes antes de levar a pessoa para uma destruição interna. O mundo não pensa duas vezes antes de levar as pessoas para a prostituição, para as drogas, para a maledicência e tantos outros pecados da qual aprisionam o ser humano. Nós precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do Senhor conosco, mas precisamos principalmente da obediência, porque é uma palavra que muitas das vezes assusta, né? A gente sempre ouviu na nossa infância, obedecer seu pai e sua mãe também é um mandamento e tal, mas a palavra obedecer é muitas das vezes aquela palavra que confronta o nosso ego, confronta o nosso eu, confronta nossos pensamentos egoístas de não cumprir aquilo que precisa ser feito. Então, Deus, ele vê propósito onde o homem vê ameaça. Deus enxerga chamado onde o passado grita condenação. E Deus usa a gente comum para gerar cura. Então, Saulo foi curado. Saulo, ele foi curado por um cara quase anônimo. Ele não foi anônimo porque ele teve nome, mas foi um cara comum, uma pessoa que levou cura e o batizou. Fez parte da conversão de Paulo. Fez parte daquilo que foi um dos ministérios mais lindos da Bíblia. E até que ponto a gente está disposto a ser esse Ananias, esse cara que leva uma pessoa que é totalmente contra a nossa crença, é contra aquilo que Deus promete, Deus traz, Deus revela, e mesmo assim a gente vai e cumpre o que Deus nos prometeu e nos mandou a fazer. Então, Ananias, ele impõe as mãos, Saulo se recupera a visão e fica cheio do Espírito Santo e é batizado. A cura veio pela obediência de Ananias, pela rendição de Paulo, mas ninguém se converte sozinho. Deus sempre usa alguém dentro desse processo. E aí eu quero pedir para que vocês reflitam, assim, mesmo enquanto eu estou recitando algumas coisas aqui, reflitam quem fez parte do caminho de conversão de cada um de vocês, ou se vocês conheceram Jesus de alguma forma, quem pregou Jesus para vocês, quem levou um panfleto para você, não sei. Alguma forma, um tio, um amigo, uma pessoa na rua te evangelizou, te trouxe esse contexto, quem te trouxe esse caminho? Quem te falou, cara, Jesus é assim, assim, assado. Isso e aquilo. Então, essa parte é que a gente precisa também entender que precisamos ter uma convicção que mais longe do que nunca a gente esteja de Jesus, a gente tem essa esperança de salvação porque Ele nos traz para mais perto dEle. Ele nos revela através dos nossos irmãos. E a comunidade, ela é necessária por isso. Por isso existe igreja, por isso existiu a igreja primitiva, por isso existe, nosso tempo de mesa que está para voltar agora. Existe esse tipo de comunhão porque não somente por um cronograma da igreja, mas para que realmente nós viemos a nos apoiar uns aos outros. Cara, é difícil você passar por situações. Eu estava ali orando ali atrás, já faz 7 anos já que eu estou aqui na igreja. E, velho,
Tipo, quantas vezes eu fui lá para trás, assim, de uma maneira assim totalmente destruído, por passar por situações da qual para mim era impossível passar. Mas não somente eu, várias pessoas já foram para o fundão da igreja, oraram ali, lembraram de uma oração, e vocês olharem assim, cara, talvez eu orei por tal pessoa, e hoje essa pessoa está no caminho do Senhor. Talvez Jesus falou comigo aqui, me trouxe isso, e eu fiz o que Ele mandou, e realmente as coisas aconteceram, não porque eu fiz, mas porque Deus trouxe uma revelação. Então, cara, o momento de revelação vem a partir do momento que passamos as dificuldades. Passamos por perseguição, passamos por lutas, seja enfermidades, seja lutas no trabalho, na família, seja o que for, porque a gente é ser humano, a gente sempre vai passar por problemas, amém? A gente não está vivendo uma vida perfeita aqui na Terra, é necessário que a gente seja forjado. Mas a gente olha para essa convicção aqui e vê que a boa notícia é que Jesus ainda aparece no caminho. Jesus ainda transforma histórias. Jesus ainda chama instrumentos improváveis. E talvez você aqui no meio seja uma pessoa improvável, que você acha que é improvável. Mas, assim como eu, a gente foi alcançado pela misericórdia de Deus. A gente foi alcançado por um Jesus da qual Ele não faz seleção de pessoas. Ele não fica selecionando, mas esse aqui merece, mas esse aqui não, e tal. Não, Jesus te traz realmente para perto dele, independente da situação que você se encontre, independente do aprisionamento que você tenha passado, daquilo que você tenha entendido, das pessoas que tenham te machucado, ou daquilo que você ainda está preso. As correntes, elas se quebram porque o prisioneiro deseja libertação. E isso é uma palavra muito forte, porque o contexto que essa palavra traz é que Paulo, ele poderia ter optado, mesmo tendo encontrado com Jesus, ter optado continuar vivendo daquela forma. Ele poderia ter optado vivendo como autoridade, como uma pessoa que tem a sua soberba, o seu ego inflado, o meu controle, é eu que comando aqui e tal, tenho os seus poderes, mas não. Esse cara entendeu que precisava abrir mão de tudo realmente para entender o que Deus podia fazer através da vida dele, e fez muitas coisas. Então, é uma reflexão que a gente precisa parar para entender. Tem ali um contexto muito forte do encontro de Paulo com Jesus, mas tem também um contexto, um plano de fundo ali, da qual Ananias se faz participante, porque Jesus o chamou para participar daquilo. Participar de uma convicção, de uma conversão principalmente, uma conversão genuína, porque a gente vê frutos que foram transbordados através do Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, por causa do apóstolo Paulo no Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos surpreende. A primeira vez que eu ouvi a história de Paulo, para mim foi surpreendente, porque como assim, um versículo o cara era perseguidor, no outro versículo o cara estava se tornando crente, estava dentro da parada ali, o que está acontecendo? Porque quando a gente pega o contexto ali da Bíblia e vê que o Espírito Santo estava agindo, o Espírito Santo, ele age de uma maneira muitas das vezes nos bastidores, não é no visível apenas, naquilo que nós vemos, nós vamos ver os frutos, vamos ver aquilo que está por vir, vamos ver e analisar aquilo que precisava acontecer. Mas que caminho Jesus precisa interromper nas nossas vidas hoje? Que maneira que nós precisamos se reorganizar, parar para entender aonde nós estamos errando? Porque a Bíblia é muito clara, a gente não precisa ir muito longe desse texto aqui. No texto antigo também teve um jovem ali que se entregou fielmente naquilo que ele entendeu. Jesus se revelou para ele, o Espírito Santo se revelou através da vida dele, e ele foi um cara que cumpriu o seu propósito. E até quando, muitas das vezes, nós vamos procrastinar? Até quando nós vamos deixar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como responsabilidade, deixar de lado e ser desobediente? Ananias poderia ter falado, Deus, eu estou preparado, eu prefiro que seja outro cara. Mas Ananias falou, não, o Senhor mandou, mesmo com medo eu estou indo lá. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor pediu fazer. Somente isso. Não, nada mais, nada menos. O nome de Ananias está ali para ser realmente configurado o cara que participou daquilo. Mas Deus agiu através da vida dele. Então, quantas oportunidades nós vamos perder até que Deus venha e mexa com o nosso coração? Será que a nossa posição está
como o cara que entendeu a revelação, como Paulo? Será que nossa posição está como Ananias, que obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer? Ou será que a nossa posição está em procrastinar e falar que não está preparado, que é muito pesado esse fardo? Poxa, é olhar para a Bíblia e ver, poxa, olha tanta perseguição que esses caras passaram. Tipo, olha a dura vida que eles tiveram ali, muitas vezes passaram fome, foram açoitados, foram perseguidos, foram presos, morreram por causa disso. Outros caras também foram presos por causa disso, também morreram por causa disso, para que nós pudéssemos ter realmente essa promessa nas nossas mãos, que é a palavra de Deus hoje, como testemunho. E será que por um comodismo nosso, né? Eu digo, comece por mim, que não estou aqui para apenas confrontar. O Espírito Santo está dizendo algo, mas para mim também essa pregação, que como eu tenho deixado, será que eu tenho deixado Deus em segundo plano, em stand-by? Olha, Deus, seus projetos são legais e tudo, mas eu preciso resolver algumas situações aqui, tem umas coisas que eu preciso progredir aqui e tal. Eu acho que, sei lá, no segundo semestre a gente dá uma analisada e a gente acompanha aí o que dá para fazer. Deus, ele não precisa do nosso favor, amém? Mas Deus anseia que sejamos participantes do reino. O reino de Deus, ele é algo que nos leva para algo que seja muito mais leve do que o mundo nos força a fazer. O mundo te traz apenas responsabilidades. Jesus nos traz não só responsabilidades, mas uma nova vida, uma vida de transformação, uma vida de renovação, de mudança de vida, de um planograma totalmente diferente do que as pessoas possam vender aí fora. Nós olhamos e achamos que apenas bens materiais vão nos cumprir. Esses dias eu ouvi uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. E ele diz que a emoção humana de uma conquista, ela dura apenas 5 dias. Uma conquista de uma viagem prometida, de um veículo, de uma casa nova, de algo material, ela dura entre 5 a 6 dias, ele falou. Depois aquela emoção de tá alegre e tal, não sei o que, aquilo ali passa. As emoções passam. Mas a palavra de Deus, ela não passa, Jesus não passa. A esperança, o Espírito Santo, ele nos traz essa convicção que nós precisamos estar abraçados nele, realmente viver através dele. Então, como nós vamos obter isso? Como a gente vai obedecer a Deus, vivendo os seus preceitos, obedecendo o que ele nos pediu a fazer? Ah, Deus, mas eu ainda não estou preparado. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos, amém? A gente precisa rever aonde nós estamos, o que precisa ser feito, desenhar tudo num caderno, rabiscar. O que será que eu preciso fazer? Porque eu necessito viver com Jesus. Outras pessoas precisam ouvir a Deus, e será que eu estou tendo oportunidade, em vez de falar algo, e não apenas com a Bíblia na mão e tal, glória a Deus por quem faz isso, mas por ser participante da vida de alguém que está distante de Jesus. Por ser um amigo participante no momento de dificuldade, uma pessoa que não faz ideia do que é uma teologia, não entende nada de teologia, mas se você se faz presente naquele lugar, ela vai lembrar, poxa, aquele cara ali falou que vai em tal lugar e tal, talvez tenha alguma conexão com a igreja local, mas ela vai lembrar que Jesus também trabalha nas nossas vidas. O cara que, em momento de dificuldade, em momento de uma reunião ali preocupante da empresa e tal, precisa ser resolvido com umas coisas, o cara tem sabedoria. O cara, em vez de deixar a galera mais pilhada, o cara, opa, pera aí, galera, é assim, assim, assado, vamos colocar isso na nossa pauta e tal. Em vez de preocupar a galera, começa a estimular a ter mais vontade ainda, não somente de trabalhar, mas de entender o porquê eles estão ali, porquê essa empresa existe, porquê esse negócio existe, porquê essa família está ali, porquê esse casal está ali, esse casamento está ali, esses irmãos estão ali, esses filhos estão ali, esses avós estão ali, pai e mãe que estão ali. Porque é algo que a gente precisa parar para entender, como muito provavelmente Paulo, durante esses 3 dias, raciocinou o que estava acontecendo ali. Então, o que é que nós precisamos recalcular, se reprogramar? Será que nós estamos indo pelo caminho de Cristo? Será que nós estamos entendendo que o propósito é viver para Ele? Será que o propósito é nos alimentarmos do Senhor? Então, para que a gente não fique pilhado nisso, que nós estamos errados e tal, glória a Deus, a gente está errado também, porque se a gente tivesse certo, a gente não estava vivendo com Jesus. A gente estava vivendo uma vida egoísta. Então, quando Jesus nos coloca realmente um confronto, a gente olha no espelho e vê que nós estamos errados, é porque nós estamos no caminho certo.
É que a gente vê que realmente Jesus está trabalhando no nosso coração. Que já é um começo, porque foi o que provavelmente aconteceu com Paulo. Ele não estava enxergando visualmente, mas ele se olhou no espelho provavelmente e entender o que estava acontecendo. Ele teve um encontro com Jesus. E quais são os encontros com Jesus que a gente tem tido? Qual foi a nossa última experiência verdadeira, não apenas visível, mas a nossa experiência de, cara, você se jogar no chão assim, não precisa ter ninguém em casa, cara, é um momento marcante na tua vida, mas aquilo te traz não apenas um êxtase ali no seu corpo, mas você olhar, nossa, cara, realmente eu fui humilhado hoje, mas eu entendi que a alegria no Senhor é a minha força. Eu entendi que não adianta eu ficar reclamando, em vez de reclamar, a gente precisa estar continuando adorando o Senhor verdadeiramente. Então, nossos passos diários é que nos ensinam realmente a viver o novo de Deus. Nos ensinam a entender essa boa notícia. Porque se para você a boa notícia não é Jesus, tem alguma coisa errada. Tem algo que precisa ser readequado. Tem algo que o Senhor precisa trabalhar em nós. E muitas das vezes vai contra a nossa vontade. Deus trabalha contra a nossa vontade, porque o que acontece? Nosso ego, ele resiste ao poder do Espírito Santo. Ele resiste que nós estamos errados. Muitas das vezes, quando alguém vai nos corrigir, sei lá, esposa, amigo, seja quem for, vai te corrigir, vai te mostrar, cara, você está errado, você está pelo caminho errado, você está perseguindo um foco diferente daquilo que eu prometi para você. E imediatamente, se a gente não estiver sóbrio, se a gente não estiver tranquilo, se a gente não estiver vivendo ali com o Espírito Santo, obtendo sabedoria, eu digo por mim, muitas das vezes a gente está ali fora do percurso, na correria, se deixa se levar pelas emoções humanas e tal. Opa, mas como assim? Estou errado e tal, não sei o quê. Mas não, o que o Espírito nos ministra, nos aponta é a salvação nele, mas um confronto é que a gente precisa evoluir como ser humano. Evoluir não como ser humano apenas, mas também entender como que o cristão precisa viver. O que a igreja precisa viver hoje. O que eu posso ser útil na obra de Deus, aonde que está o talento que Deus colocou na minha mão, eu tenho realmente colocado isso em pauta? Será que naquela listinha das 10 coisas que você vai focar para 2026, pelo menos uma delas ali, Jesus está nela? Será que a gente precisa rasgar essa folha e refazer tudo de volta? Então, mas buscar o reino de Deus e demais as coisas serão acrescentadas. Mas a gente leva isso meio como clichê, né, galera? Tipo, é um clichêzão ali, passou e tal. Glória a Deus, uma mensagem abençoada. Mas até quando a gente vai levar isso realmente como uma passagem, como se fosse o Salmo 91 aberto lá com a folha amarela em casa? Então, o reino de Deus, ele está em movimento. E não precisa de nós, mas nós precisamos de Cristo. E essa palavra aqui, ela é muito básica. Eu queria estar finalizando aqui, que a cegueira que ele precisa curar, qual é a sua cegueira? Qual é a parte da sua vida que ele precisa abrir as janelas? Não abrir as janelas dos céus para abençoar, não, glória a Deus, mas as janelas dos seus olhos que precisam enxergar uma verdade que você não tem visto. Ou que a gente esteja ocupado demais para olhar a necessidade daquele que precisa de uma ajuda. E a gente não está falando aqui só do financeiro, ou ajudar com alguma comida, alguma coisa assim. Mas realmente ser participante de algo aleatório. Tipo, sei lá, você vê uma situação de luto, uma pessoa que é conhecida sua. De que maneira eu posso me amparar com aquela situação ali? Como eu posso realmente transmitir minhas condolências, mas realmente ser útil? De uma maneira surpreendente até. Eu passei por um momento assim, há 2 anos atrás, perdi meu pai. E, cara, me surpreendi de verdade, assim, com a forma que a igreja agiu comigo, assim, de uma maneira muito acolhedora. Mas eu me surpreendi com pessoas que não tem nada a ver com a minha vida, assim, social, de estar ambientado ali e estarem ali prestando suas condolências e, tipo, ligando pra mim, tá ligado? Tipo, não pra saber, claro que o cara vai estar mal, mas de realmente, cara, se precisa de uma ajuda, cara, me oferecer até ajuda financeira, mano, não tá de boa, cara, tá tranquilo. Mas quando que a gente tá disposto a abrir mão de algo, né? Então, foi o que Ananias fez. Tipo, Ananias poderia, sei lá, ser ali um obreiro ali, Deus, mas isso daí não é minha função, cara. Tipo, tem um outro cara aí para poder ir lá falar com o Paulo, tem um cara mais preparado que eu aí e tal. Mas não, realmente, a gente assumir mesmo essa responsabilidade como cristão, sabe? A gente olhar que nosso tempo está passando, os anos estão passando,
as coisas estão acontecendo muito rápido, não quero ser profeta apocalíptico aqui, nem nada, mas a gente olhar que as coisas estão acontecendo num movimento muito acelerado. E o que a gente tem feito? A gente tem entrado nesse movimento acelerado, na correria, para lá e para cá, indo para cá e tal, ou a gente tem realmente, opa, peraí, vou parar aqui e preciso me alinhar, sabe? Então, é essa revelação, é essa palavra que eu queria trazer para vocês. Se a galera do louvor já quiser comparecer. Minha última palavra aqui, que quando Jesus chama, não é para apenas ajustar uma agenda. Jesus chama para realmente revitalizar, transformar uma vida. Ele não chama para que a gente venha aqui apenas cumprir uma escala, eu tenho que vir pregar hoje. Não é sobre isso, nada a ver sobre isso. A obediência não tem a ver com obrigações. A obediência tem a entender o que Jesus nos chamou a fazer. Realmente vivermos como Ananias. Somos Ananias ou somos nós mesmos que ainda estamos travados nos nossos caminhos, nas nossas situações, enrolados nas nossas coisas? Cara, realmente são coisas que nos fazem refletir muito, nos fazer refletir muito, sabe? De doer no nosso coração muitas das vezes que nós poderíamos ter feito algo, estar cumprindo algo, e estamos ocupados demais fazendo outras coisas, fazendo coisas ali que Deus não nos chamou a fazer. E aqui eu coloco um ponto da qual Jesus vai confirmar, o Espírito Santo vai confirmar com vocês, e não quero trazer dúvida para ninguém. Mas a pergunta com um ponto de interrogação, mas para uma análise interna nossa. Eu tenho feito algo que realmente tem agradado o coração de Deus? Eu tenho trabalhado algo para que a glória de Deus seja manifesta? Jesus está comigo nesse negócio, está comigo nessa situação, está comigo nesse trabalho, dentro do que eu tenho feito para minha família, ou o que eu estou fazendo para minha família, que é totalmente o inverso do que Jesus me chamou a fazer. Cara, são questionamentos, são situações que vão nos fazer realmente se aproximar de Cristo. Ele tem a resposta, ele é a própria resposta. Quando se revelou a Paulo, ele se fez presente, mas trouxe uma pergunta e já trouxe uma afirmação de que realmente era ele, porque você me persegue. Então ele se revelou para aquele que não enxergava, não conhecia, mas via, acabou de encontrar com ele e precisou realmente entender que Jesus é rei em nossas vidas. Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é a promessa de salvação, Jesus é aquele que me salvou e eu preciso também oferecer ele para outras pessoas. Jesus é aquele que trouxe a visão aos cegos, curou os coxos, multiplicou os pães, os peixes. Jesus é aquele que morreu naquela cruz do Calvário, cumpriu as promessas, cumpriu os milagres. Mas até que ponto eu estou disposto a viver para Ele? De que maneira eu preciso me entregar? Senhor, me traz uma resposta, porque eu não tenho resposta alguma, eu só tenho questionamentos. E o que eu vou oferecer diante da sua cruz, ao não ser os meus pecados, os meus vários pecados, as minhas várias situações, o que eu tenho me prendido, os meus medos, como Ananias falou, não tem como mandar outra. Esse cara persegue os nossos, mas ele obedeceu, e através da obediência veio a resposta de um missionário, a resposta dos maiores evangelistas da palavra. E essa palavra não é sobre medo, essa palavra não é sobre omissão, mas essa palavra é sobre confirmação. Jesus confirmando a palavra através das nossas mentes do que nós precisamos fazer. Se o nosso caminho está parado, está muitas das vezes ali preso naquilo que nós estamos fazendo, estamos ocupados demais fazendo coisas para os outros e não fazendo para Deus. Mas o que eu preciso fazer, cara, para que Deus venha trazer essa resposta, é viver a glória de Deus, é viver a obediência. Jesus, ele é simples, Jesus não é complexo. Jesus nos traz as respostas que nós precisamos. Jesus é aquele que nos completa por inteiro e nos tira daquilo que muitas das vezes nos prende, que é nós mesmos.